que eu sei que não é muito conhecido, talvez você nunca ouviu pregar sobre ele, sobre um homem chamado Itai, sobre um estrangeiro chamado Itai, que estava em Jerusalém. Deixa eu lhe contar a história. A Bíblia diz que Davi ele cometeu um pecado com Betseba, você conhece, você sabe disso, onde ele pagou um alto preço por aquilo, a ponto de Deus enviar um profeta chamado Natã na casa dele, e falou para ele: Davi, a espada nunca mais vai apartar da tua casa. Deus estava dizendo para Davi: por causa desse pecado que você cometeu, por causa desse erro que você fez, a espada nunca mais vai apartar da sua casa. Sabemos que mais para frente, o filho de Davi, ele abusa sexualmente da própria irmã, a casa de Davi está completamente destruída, e agora o filho dele, chamado Abisalão, se levanta, e Abisalão quer roubar o trono do próprio pai. Abisalão está armando um motinho nas costas de Davi, trazendo pessoas para ele, dizendo: olha, o rei aqui sou eu, o rei não é Davi, o rei sou eu, e eu quero que vocês me acompanhem. Começou a fazer várias propostas, começou a colocar vários pontos de vista ali, e algumas pessoas, ou por que não dizer muitas pessoas, começou a acompanhar Abisalão, começou a acreditar no discurso de Abisalão, começou a crer naquilo que Abisalão estava falando. Então Abisalão ele começa a provocar uma rebelião nas costas de Davi, a fim de tomar o trono que o Deus de Israel havia dado ao seu pai Davi. O tempo passou, Davi não consegue perceber. A Bíblia Sagrada diz que quando Abisalão se proclama como rei, agora o exército que acompanhava Abisalão era maior que o exército que estava do lado de Davi. Então Davi agora não tem escolha, Davi tem que sair fugido da própria casa, Davi tem que sair correndo da própria cidade, Davi tem que fugir do próprio palácio, porque se Davi fica, Abisalão já tinha determinado em matar o próprio pai, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Natã, que a espada nunca mais se apartaria da casa de Davi. Davi é alguém, querido, que sofre, que paga a consequência, que anda no vale da sombra da morte. É um homem que está sempre ali passando apuro, passando aperto. Muitos dos apertos eram por consequência daquilo que ele havia feito de errado, outras coisas vinham sobre a vida dele. Era alguém que estava ali sempre passando aperto, sempre envolvendo em guerra. Mas quando eu leio o Salmo de número 51, eu fico encantado com Davi, porque Davi diz para Deus assim: Deus, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. O Senhor pode arrancar tudo de mim. O Salmo 38 diz que Davi havia até enfermado, a carne de Davi está cheia de chagas, ele havia ficado doente devido a tanta prova, a tanta luta, a tanta dificuldade. Aí quando chega no Salmo 51, Davi que se quebranta na presença de Deus e fala: Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, traz outra vez para mim a alegria da salvação. Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi estava dizendo: eu posso perder a minha casa, eu posso perder a minha família, eu posso perder dinheiro, eu posso perder o meu trono, eu posso perder a minha coroa, mas o teu Espírito eu não quero perder. Não tira de mim o teu Espírito, não tira de mim a tua presença, não tira de mim a tua glória. Se Davi é parecido com uma meia dúzia de pessoas, na primeira coisa que ele perderia, ele se voltaria contra Deus. Se Davi é parecido com uma meia dúzia de crente frouxo, na primeira perca que ele tivesse, ele se voltaria contra Deus. Davi está em um processo de perca, e havia uma sentença sobre a casa dele: a espada não vai sair daí, a espada sempre vai vir. Em outras palavras, Deus estava dizendo: você não será feliz na tua casa, Davi, você não será feliz com a tua família, Davi. E olha aí, a espada não vai sair. E Davi, sabendo de tudo isso, ele poderia falar: mas que Deus mau, que Deus cruel, e não sei o que. Não, 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 não. O Senhor pode tirar tudo de mim, até a minha saúde.
o meu trono, eu posso perder tudo, mas eu não aceito perder a tua presença. Não tires de mim a tua presença, não tires de mim o teu Espírito, Deus. Não tires de mim a tua presença. Davi é inteligente. Tem muitas pessoas que ao perder a saúde se volta contra Deus. Tem muitas pessoas que ao perder a fama se volta contra Deus. Tem muitas pessoas que ao perder a família se volta contra Deus. Pelo contrário, Davi, ele corria para mais perto de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? As percas não é para fazer você correr de Deus. As percas é para fazer você entrar debaixo das asas de Deus. Deus está chamando você para debaixo das suas asas. Não, balança esse irmão que está do teu lado aí, balança ele para lá e para cá, e fala para ele: ô crente, tu vai dar glória ou vai continuar com essa cara fechada? Meu Deus, Davi tinha todos os motivos do mundo para jogar tudo para cima e desistir. Tinha todos os motivos do mundo para parar com tudo. E a pior coisa, irmão, é você ver o homem quando ele perde o emprego é uma coisa, o homem quando ele perde o dinheiro é uma coisa, mas o homem quando ele não tem paz nem dentro da sua casa é uma outra coisa. Quando você não tem paz nem dentro de casa, rapaz, a tua vida vira um terror. E Davi enfrentou todos esses processos. Não tem paz em casa, o trono perdeu, está doente, humilhado, expulso pelo próprio filho. Olha, a casa dele está arruinada, a casa dele está caída. Mas Davi continua o discurso dele, a oração dele: Deus, ainda que a minha casa esteja destruída como está, ainda que Absalão esteja querendo tomar o trono, o meu próprio filho se voltou contra mim, e eu ainda permaneço na tua presença. Não me tires da tua presença. Por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Lembra de Jó? Jó perdeu a casa, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu o casamento, Jó perdeu tudo. O problema de Jó era o pecado? Não. O problema de Jó era o diabo? Também não. O problema de Jó era uma macumba que fizeram para ele? Não. Qual era o problema de Jó então? Nenhum. O lance de Jó é porque Deus tinha um propósito na vida de Jó. Então era necessário Jó passar por aquele processo, por aquele caminho. E sabe o que eu aprendo aqui? Na vida de quem Deus tem propósito, ele aguenta a luta e vence. Ele aguenta a luta e permanece. Sabe por que que Jó aguentou a prova e permaneceu? Porque Deus tinha propósito. Aqueles que não aguentam, aqueles que não suportam, é porque Deus não tem propósito. Deus não tem propósito na vida dele nem na vida dela. Jó aguenta, Jó suporta. Jó está em um processo de perca e ele suporta, ele não sai da presença de Deus, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E quando Deus tem um propósito na sua vida, você aguenta. Quando Deus tem um propósito na sua vida, você suporta. Quando Deus tem um propósito na sua vida, você vence. Quando Deus tem um propósito na tua vida, a vitória chega. Quando Deus tem um propósito na sua vida, você passa o que tiver de passar, mas a vitória será entregue. Meu Deus, pensa o estado desse homem chamado Davi. Quando eu leio Provérbios,
A Bíblia diz em Provérbios, eu não vou lembrar o capítulo, talvez capítulo 17, mas a Bíblia diz assim, que a alma farta, ela pisa o favo de mel, e a alma faminta até o amargo é doce. Vou repetir, a alma, Marquinho, farta, ela pisa o favo de mel, e a alma faminta até o amargo é doce. O que Provérbios, o que Salomão quer ensinar através do Espírito Santo? Salomão está dizendo, olha, há muitas pessoas que a sua alma está farta de tanta tristeza. Elas tiveram tantas decepções no passado, elas tiveram tantas tristezas no passado, elas tiveram tantas percas no passado, elas passaram por tantos problemas no passado, que a alma dela sofreu um acúmulo de coisas ruins. Então quando ela vê o favo de mel que é doce, ela está acostumada a tanto sofrimento, que ela não acredita que Deus pode reverter aquilo, e ela vê o favo de mel, que ela deveria pegar o doce e trazer o doce para a vida dela, ela vai e pisa. Até aquilo de bom que Deus está fazendo, ela não consegue enxergar, ela pisa naquilo. De tanto rancor que está na alma, de tanta tristeza que está na alma, de tanto sofrimento que está na alma, a fé dela foi apagada, o amor foi apagado, o temor foi apagado, a presença de Deus não existe ali mais. Então tem dia que Deus vai falar, agora eu vou mandar o doce como mel para você, mas ela está acostumada com tanto sofrimento, que ela não consegue enxergar que Deus quer fazer coisa nova. Ela vai e pisa naquilo que é doce. Sabe o que eu aprendo? Quando você carrega coisas ruins na tua alma, quando você vê uma possibilidade de coisas novas na tua vida, infelizmente você não consegue acreditar. Aí você pisa naquilo que Deus quer fazer, porque você acha que a história vai se repetir, e vai ser ruim do mesmo jeito, vai ser sofrimento do mesmo jeito. Você não consegue acreditar que Deus é um Deus de novidade, Ele faz coisas novas todos os dias. Você não consegue acreditar porque a alma está ferida, a alma está amargurada. Não há mais amor, não há mais fé, e Deus vem com mel para te entregar, e tanta coisa acumulada na alma, você pisa no mel. Diga misericórdia. Em contrapartida a isso, a alma faminta até o amargo é doce. O que está dizendo a Bíblia aqui? Quem tem fome por Deus, quem está faminto por Deus, até quando acontece algo de ruim na vida dele, ele vê algo positivo naquilo. Até o amargo para ele é doce. Quem é apaixonado por Deus, quem ama a igreja, quem ama a palavra, quem acredita no Espírito Santo, até o dia que ele passa pelo vale da sombra da morte, o amargo se transforma em doce, porque ele é alguém que sempre acredita na vitória, ele é alguém que sabe o tamanho do Deus que ele serve. Essa é a diferença. Davi está enfrentando dias difíceis. Agora ele vai sair do palácio fugido, porque o filho quer matar. Absalão, endemoniado, quer matar o pai. Olha o lugar que chegou, hein? Estou falando de alguém que tem o segundo coração de Deus. Então não pense você que você vai ficar ileso de certas provas, porque Davi enfrentou isso, mesmo tendo o segundo coração de Deus. E ter o segundo coração de Deus não é sinônimo de perfeição, porque Davi não era perfeito. Quando Deus chama ele de segundo o meu coração, a gente pensa assim, então eu tenho que ser perfeito para ter o segundo coração de Deus. É errado, porque Davi não era perfeito. Davi não era perfeito. Se o espelho para mim ter o segundo coração de Deus é olhar para a vida de Davi, parece até contraditório, porque Davi não era perfeito. Mas por que então que ele tem um segundo coração de Deus? Porque Davi, quando ele percebia que ele estava fazendo coisa que desagradava a Deus, ele corria para a presença de Deus, dobrava o seu joelho e se arrependia.
quem se arrepende, quem tem facilidade para se arrepender, ele torna sendo o segundo coração de Deus. Então, quando eu olho para a vida de Davi e vejo que Davi é um exemplo para que seja o segundo coração de Deus, então há esperança. Isso quer dizer que eu também posso ser o segundo coração de Deus. Isso quer dizer que você também pode ser o segundo coração de Deus. Isso quer dizer que essa pessoa que está do teu lado, ela também pode ser o segundo coração de Deus, porque para ser o segundo coração de Deus, não precisa ser perfeito. O que eu preciso é reconhecer que tem um Deus no céu. Apenas isso. Aliás, perfeição é uma impossibilidade do Adão caído. Eu vou descodificar. A imperfeição é uma impossibilidade do ser humano. A perfeição é uma impossibilidade do ser humano. Você nunca será perfeito. Nunca. Exceto quando a trombeta tocar. Porque quando a trombeta tocar, você vai sair do corpo corruptível e vai se transformar num corpo incorruptível. As tuas vestes serão trocadas e você será perfeito como Ele é perfeito. Mas aqui, não. Você nunca será perfeito. Nunca. É uma impossibilidade do Adão. Barro, isso aqui é barro. Você nunca vai conseguir. Ué, mas a Bíblia não diz que é para ser santo, seja santo porque Ele é santo. A Bíblia manda ser santo, não ser perfeito. E ser santo e ser perfeito são duas coisas bem diferentes uma da outra. Por quê? Porque ser santo nos fala de alguém que está grudado em Jesus, que é o santo. Quem está grudado em Jesus, que é o santo, o sangue dele santifica você e você se torna santo, mesmo sendo imperfeito. Aleluia. Se é eu que estou sentado aí no teu lugar, eu já tinha jogado até as cadeiras para cima de tanto da glória. Eu estou vendo que um dia você vai levar isso a sério e cadeiras vão sair voando para aquela janela. Pessoas por muito menos que isso. Ouça. Pessoas por muito menos daquilo que Davi passou, pessoas por muito menos que isso, elas vão embora da presença de Deus. É ou não é? Você conhece alguém? Por muito menos que isso que Davi passou, elas vão embora da presença de Deus. Elas vão embora da igreja. Por muito menos. Elas não têm estrutura para suportar a prova. E aí, passa a mão no lombo do teu irmão, fala para ele, vai doer só um pouquinho. Fala para ele, mas o teu lombo é grosso, igual o lombo de jacaré, aguenta a pancada. O bicho mudou, mas o lombo continua grosso do mesmo jeito. Era hipopótamo, foi jabuti e agora é jacaré. O lombo é o mesmo, grosso, de tanto apanhar. Porque há pessoas que saem da igreja, que saem da presença de Deus, e quando elas saem, elas têm alguns argumentos. Entre eles, elas dizem que Deus não as ama, que Deus não está nem um pouco interessado no problema delas. Outras dizem que saíram da igreja porque a igreja é um lugar de hipócritas. Outras dizem que saiu da igreja porque o fulano de tal fez isso para ele, que o fulano de tal fez isso para ela. Então ela sai da igreja e se esconde dentro de uma casa e tem um discurso dizendo, eu vou buscar Deus em casa, porque aqui na minha casa eu estou sozinho, eu não tenho que conviver com aqueles irmãos hipócritas, eu não tenho que conviver com aquele pessoal que faz um monte de coisa errada e paga como santo. Então elas pegam e saem e ficam escondidas dentro de uma casa pensando que estão servindo a Deus. A grande verdade é que essas pessoas não tiveram estrutura para aguentar o processo. Foram frouxas, covardes, meia boca, não tiveram estrutura para aguentar o processo. Então é mais fácil eu botar a culpa em Deus
É mais fácil eu botar a culpa na igreja, é mais fácil eu botar a culpa nos meus irmãos, do que assumir que eu sou um covarde, do que eu assumir que eu sou um irresponsável. Essas pessoas que estão em casa hoje, escondidas dentro de casa, porque não querem frequentar mais igreja, e o discurso delas é botar a culpa nas pessoas. Eu quero dizer para essas pessoas: vocês não tiveram estrutura para permanecer no corpo, vocês não tiveram estrutura para permanecer na igreja, vocês foram fracos, covardes, não tiveram estrutura. Pensam que estão servindo a Deus, mas não estão. Pensam que estão no caminho de Deus, mas não estão, porque Jesus não pode estar onde tem um sozinho. Jesus pode estar aonde está 2 ou 3, tem que passar de 2. Um sozinho, Jesus não pode estar ali. E há pessoas que se escondem, que correm, que fogem, porque não tiveram estrutura para isso. Então é mais fácil, irmão, você botar a culpa, achar um culpado para aquilo que deu errado na tua vida, do que você admitir que você falhou. Sabe qual era o grande segredo de Davi? Davi nunca botou a culpa em ninguém. Davi, ele vinha, rasgava suas vestes, vestia pano de saco e falava: Deus, eu sou o culpado. Se tem alguém que tem que pagar, aqui sou eu que tenho que pagar. Se tem alguém que errou, aqui foi eu que errei. Por isso é um homem chamado segundo o coração de Deus. Eu nunca vi, ele não botou a culpa nem em Abisalão. Então ele sai correndo, o próprio filho perseguindo o pai, os da casa perseguindo. Você conhece alguém assim? Tem alguém na tua casa que te persegue? Tem alguém na tua família que te persegue? Tem algum amigo seu que te persegue? Os maiores perseguidores dos homens não são os de longe, são os de perto. Sabe por que Abisalão toma esse conceito de roubar do pai o trono que Deus havia dado? Porque Abisalão começa a ouvir conselho de pessoas de fora. Você quer um conselho do homem de Deus? Nunca vai na cabeça de quem está fora da presença de Deus. Se você começar a seguir conselho de quem está caído, você vai cair também. Se você começar a ouvir conselho de quem está caído, você também vai cair. O que tem de pessoas dando ouvido para aqueles que estão fora da presença de Deus, para aqueles que já caíram, eles estão parando para ouvir aqueles que já caíram. Quem está caído não tem autoridade para dar conselho para ninguém. E o pior é quando você ouve o conselho do caído, quando você concorda com aquele que está caído. O que está caído precisa se arrepender, quebrantar o coração dele e voltar para Jesus. Mas fecha os teus ouvidos para quem caiu. Se tiver de ouvir conselho, ouve o conselho do homem de Deus, ouve o conselho que vem da boca de Deus. Talvez você tenha muitos amigos aí e te dão um conselho. Cuidado, muito cuidado. Somente uma pessoa sem discernimento para ouvir conselho de quem está caído. Não há razão, não tem lógica. O próprio filho se volta contra o pai, e Davi pega o seu exército pequenininho e vai saindo de Jerusalém, coloca o exército para marchar, vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando. De repente, no meio da saída, surge um homem chamado Itai. Itai é estrangeiro. Itai é um descendente de Golias, um dos grandes inimigos de Davi no passado. Itai disse para o rei: eu irei com você e vou levar 600 homens comigo. O rei disse: não, Itai, o novo rei Abisalão assumiu o trono, volte e sirva o novo rei, porque eu nem sei para onde vou. Mas Deus projetou no coração de Itai uma fidelidade tão grande com Davi, que Itai disse: seja para matar ou seja para morrer, eu não vou soltar do rei. Eu não vou parar de te acompanhar, Davi. Seja para a morte ou seja para a vida, onde você entrar, eu vou entrar com você. Onde você for, eu vou com você. Sabe o que eu vejo esses dias? Deus está levantando homens e mulheres como Itai, pessoas que são fiéis, pessoas que são leais, pessoas que não abandonam o propósito. Eu profetizo que Deus vai colocar um Itai no teu caminho.
Em dias que ninguém quis ir com você, o Itai que Deus vai trazer, Ele vai com você. Nos dias em que todos te abandonaram, o Itai que Deus vai trazer, Ele não vai te abandonar. Em dias que todos te humilharam, o Itai que Deus vai trazer não vai te humilhar. Se os da casa não dão valor, Deus traz o estrangeiro. E Deus está falando com alguém aqui essa noite. Eu sei que essa palavra mexe com você. Eu sei disso. Os da casa é contra. Os da casa fez rebelião contra o pai. Aí Deus tem que trazer. Por que Deus traz Itai de tão longe? Porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém, se muita gente, ainda que muita gente fale com você, Deus sempre vai levantar alguém para somar com você. Deus sempre vai levantar alguém para somar com você. Então tira da sua cabeça que você está sozinho, que você não está sozinho, não. Deus já está preparando algo para você. Deus já está preparando algo para você. Deus já está, eu vou repetir isso aqui até você dar glória. Deus já está preparando algo para você. Deus já está preparando algo para você. Sabe o que me admira em Itai? Sabe o que me admira? É a fidelidade dele, irmão. É a fidelidade dele. Sabe o que falta hoje? Homens fiéis. Sabe o que falta hoje? Parceiros fiéis. Sabe o que falta hoje? Homens que têm o coração de Deus. Vem cá. Pensa comigo. Pensa comigo. Por que razão Itai quer comprar a briga de Davi? Davi, humanamente falando, está derrotado. Davi está derrotado. Está fugindo. O filho rebelou contra o pai. O filho jura o pai de morte. Está fugindo. O exército está com ele, é minúsculo, enquanto que o exército de Absalão é gigantesco. Davi perdeu o trono. Por que razão que Itai escolhe ir com Davi? Sendo que ele poderia escolher o lado mais forte. E o lado mais forte não é Davi, o lado mais forte é Absalão, humanamente falando. Mas Itai escolhe ir com Davi. Por quê? Porque Itai viu em Davi que o Espírito Santo ainda estava com ele. Itai disse: ainda que Davi esteja mais fraco humanamente, o Deus dos exércitos está com ele. E eu acompanho Davi não porque Davi é forte, eu acompanho Davi porque o Senhor dos exércitos está com ele. Fidelidade. Fidelidade. Sabe o que faz uma pessoa ser infiel? Sabe o que gera a infidelidade? Falta de amor. Quem não ama nunca será fiel. A falta de amor gera infidelidade. Quem não ama, ele nunca será fiel. Ele será sempre infiel. Quer ver uma outra coisa que gera infidelidade? O que? Falta de temor. Quem não tem medo das consequências de ser infiel, ele vai ser infiel. A falta de temor faz ele ser um infiel. Não tem temor, não tem amor. O que faz uma pessoa ser infiel também? Ele pensa que é dono da razão. Quem pensa que é dono da razão, ele vai se constituir em um infiel, porque ele não dá o braço a torcer. Ele não volta atrás. Ele não cede. Pensa que está certo. E aí vai se constituir em um infiel. Essas características fazem o homem e a mulher serem infiéis.
E o fiel? Quais são as características de quem é fiel? Quem é fiel, ele ama. Porque você nunca vai ver alguém que ama ser infiel. Quem ama, ele é fiel, como dizia papai. Ele é fiel até debaixo d'água. Quer ver uma outra característica do fiel? O fiel, ele tem temor. Ele tem medo da consequência. Então ele permanece ali, ó, fiel, passando luta, passando prova, mas ele não dá nenhum passo fora da presença de Deus. Ele permanece fiel, porque tem gente, quando as coisas não acontecem, eles dão um passo fora. Eles falam para Deus: agora eu vou beber mesmo, não aconteceu. Agora eu vou fumar mesmo, não aconteceu. Agora eu vou me prostituir, não aconteceu. Não é fiel, não tem temor, não está nem aí para a consequência. Mas aquele que tem temor, ele permanece fiel. Uma outra característica do fiel: ele é alguém que cede. Ele não é dono da razão, ele cede. Ele cede para o bem total de todos. Ele não pensa só nele, ele pensa na edificação de todos, e por isso ele cede. E vou te falar algo para você: se você for alguém ali, ó, de punho duro na tua casa, de punho duro na igreja, em nenhum momento querer ceder, de punho duro no trabalho, dificilmente você vai longe. Dificilmente você vai longe. Agora, se você entender que vai ter momento na tua família que você vai ter que ceder, vai ter momento na igreja que você vai ter que ceder, vai ter momento lá no teu trabalho que você também vai ter que ceder. Se você entender esse princípio, você vai muito longe. Muito longe. Balança o teu irmão para lá e para cá. Olha a cara feia dele. Irrita ele. Fala para ele: já está acabando, irmão. Aleluia. Oh, glória. Anjoro barabarabaraba. Deixa eu dizer algo para você. A última qualidade de quem é fiel: submissão. A pessoa submissa, ela consegue ser fiel. Quem não é submisso, ele não será fiel. E a fidelidade, ela sempre vai gerar bênção, enquanto que a infidelidade vai gerar maldição. Davi está passando os piores dias da sua vida, mas Deus levanta o estrangeiro, que bate no ombro dele e fala: eu estou com você, e eu vou com você até o final, e nós vamos ganhar essa guerra. Sabe o que aconteceu com esse homem chamado Itai? Em Samuel, 2 Samuel capítulo 18, Davi pegou ele. Depois que Davi retornou e regressou e expulsou Abisalão do trono, e Deus restituiu para Davi o trono, a Bíblia diz que Davi pegou Itai e colocou Itai como o general de 1/3 do seu exército. Ou seja, Itai foi recompensado. Há uma recompensa para quem é fiel. Há uma recompensa para quem é leal. Há uma recompensa para quem é obediente. Há uma recompensa para quem é fiel na presença de Deus. Itai vem: eu estou com você, rei, e eu vou com você até o final. E a minha oração é essa: que Deus levante pessoas que sejam fiéis. Que Deus levante pessoas que estão dispostas a ir até o final. Que Deus levante pessoas que estão dizendo assim: olha, nós vamos ganhar essa cidade, nós vamos ganhar essa região, nós vamos ganhar esta nação. Conte comigo, porque nós vamos ganhar. É para orar, nós vamos orar. É para jejuar, nós vamos jejuar. É para vir para a igreja, nós vamos para a igreja. É para ir no monte, nós vamos para o monte. É para fazer a vontade de Deus, nós vamos fazer. Deus está levantando pessoas nesta casa para serem fiéis à sua palavra.
Não adianta nada. Se você não acompanhar Davi, você fica para trás junto com Abisalão, e Abisalão está endemoniado. A minha oração é essa: Deus, levanta os Itais do nosso tempo, pessoas que vão comprar briga, pessoas que vão vir para a oração, pessoas determinadas, pessoas que não vão medir esforços para fazer a vontade de Deus, pessoas que vão para as praças, pessoas que vão para os lares, pessoas que vão para os hospitais, pessoas que vêm para o relógio, pessoas que vêm para a oração. Deus levanta pessoas com seus exércitos dizendo: vamos para cima, vamos avançar, vamos fazer a obra, vamos ganhar vidas, vamos ganhar pessoas, vamos levar o evangelho, vamos trazer Jesus para este lugar. Deus vai tocar o teu coração, Itai. Essa é a minha oração. Você não sabe, mas do teu lado tem um Itai sentado. Do teu lado tem um Itai sentado, fiel e leal na presença de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.